Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo num daqueles debates clássicos de ginásio, sabem? Aquela discussão que parece nunca ter fim: exercícios compostos ou exercícios de isolamento. Vamos a isso? No fundo, a pergunta é só uma. O que é que realmente constrói mais músculo? Qual é a melhor abordagem para maximizar a hipertrofia? É uma questão que, olhem, divide atletas e treinadores há décadas. Mas a boa notícia é que a ciência, hoje em dia, já tem umas respostas bem interessantes e bastante claras sobre o assunto. Pronto, e o nosso caminho vai ser este. Vamos analisar o debate, definir os termos, olhar para a ciência, comparar as evidências, perceber o papel do isolamento e, por fim, chegar a um verdito. Simples. Ok, então vamos a isso. Quem treina a sério tem um objetivo claro, certo? Hipertrofia muscular, ganhar músculo. É essa busca que está na origem de toda esta conversa sobre que exercícios funcionam melhor. E claro, para que esta conversa faça sentido, temos de definir os nossos competidores, vá. O que é que na prática distingue um exercício composto de um de isolamento? Vamos ver. Bem, os exercícios compostos. Estes são, digamos, os pesos pesados do ginásio. São aqueles movimentos que metem várias articulações e, claro, vários grupos musculares a trabalhar ao mesmo tempo, todos em conjunto, em uníssono. Pensem nos clássicos, nos pilares de qualquer bom programa de treino de força. Agachamentos, peso morto, supino, elevações. Basicamente são movimentos que põem o corpo todo a trabalhar e recrutam uma quantidade brutal de fibras musculares de uma só vez. Agora, do outro lado do ringue temos os exercícios de isolamento. Estes são os especialistas, os cirurgiões. O foco aqui é num único grupo muscular. O movimento acontece numa só articulação. É mesmo um trabalho de precisão. E os exemplos toda a gente conhece, o típico curl de bíceps, o push-down de tríceps na polia, a extensão de pernas na máquina. A ideia é simples, é martelar um músculo específico até ele não poder mais, sem que outros músculos se metam ao barulho. Portanto, resumindo, a grande diferença é esta. De um lado, multiarticular e multimuscular. Do outro, uniarticular e unimuscular. É tão simples quanto isto. E é esta distinção que vai influenciar tudo que vamos ver a seguir. Ok, chega de definições. Vamos à parte que interessa, a ciência. Para percebermos o que é mais eficaz, temos de saber o que é que faz de facto um músculo crescer. E a hipertrofia basicamente assenta em 3 pilares fundamentais. Ora bem, o primeiro pilar é a tensão mecânica. Basicamente é a força que o músculo tem de fazer, sobretudo quando levantamos cargas pesadas. Depois temos o dano muscular. São aquelas microlesões nas fibras que, depois de reparadas pelo corpo, ficam maiores e mais fortes. E por último, o stress metabólico. É aquela sensação de pump, sabem? Aquela acumulação de produtos metabólicos dentro do músculo que também o estimula a crescer. Pronto, com estes 3 critérios na mão, agora sim podemos pôr os 2 tipos de exercício frente a frente. O que é que a ciência nos diz quando os comparamos diretamente? Bem, um dos pontos mais óbvios é a ativação muscular total. Há estudos de eletromiografia, que é uma forma de medir a atividade elétrica nos músculos, e mostram consistentemente que os exercícios compostos ganham aqui de longe. Ativam muito mais massa muscular no geral. Olhem para estes estudos Camilha, por exemplo, que é perfeito para ilustrar isto. O agachamento põe a trabalhar não só os quadríceps, mas também os glúteos, os isquiotibiais, os músculos das costas, tudo em grande. Já a extensão de pernas. Foca-se quase só nos quadríceps. A diferença no estímulo total é da noite para o dia. Depois há outra coisa importante, a resposta hormonal. Aqueles movimentos que usam muitos músculos ao mesmo tempo, por serem muito mais exigentes para o corpo todo, provocam uma libertação muito maior de hormonas anabólicas. Estamos a falar de testosterona e a hormona do crescimento. E este gráfico, que se baseia em estudos como os de Kramer, mostra bem a diferença. Reparem no impacto. A resposta do corpo a uma série pesada de agachamentos, por exemplo, cria um pico hormonal que simplesmente não se vê no exercício de isolamento. É como se o corpo todo entrasse em modo de construção. E por último, mas não menos importante, a eficiência neuromuscular. O que é isto? Basicamente, os exercícios compostos ensinam ao nosso sistema nervoso a coordenar os vários músculos para trabalharem juntos e produzirem força. O resultado? Mais força funcional, aquela força que realmente usamos no dia-a-dia, e isto cria uma base muito mais sólida para se continuar a crescer a longo prazo. Olhando para tudo isto, parece que o caso está arrumado, não é? Exercícios compostos ganham, fim de história. Mas, como em quase tudo no treino inteligente, a resposta nunca é um simples preto no branco. E é precisamente aqui que entra o papel, que é de facto indispensável, dos exercícios de isolamento. Pensem assim, se os compostos são o martelo, a força bruta, então o isolamento é o bisturi, a precisão. O uso do isolamento é puramente estratégico.
É com eles que se conseguem corrigir desequilíbrios musculares, atacar aqueles pontos fracos que muitas vezes nos impedem de progredir nos grandes levantamentos, e claro, para quem procura um físico mais estético, é o isolamento que permite esculpir, dar aquele detalhe que os compostos sozinhos não conseguem dar. E mais uma vez, a ciência apoia isto. Há um estudo muito interessante de Ogasawara que mostrou que os atletas que combinaram os dois tipos de exercícios tiveram um crescimento maior em músculos específicos, como os braços, por exemplo, do que aqueles que só fizeram exercícios compostos. Ou seja, a combinação foi a chave para potenciar os resultados. O que nos leva, finalmente, ao verdito. Então, juntando todas as peças do puzzle, qual é a estratégia vencedora para tirar o máximo partido do treino e desenvolver mais músculo? A conclusão é bastante clara. Isto não é uma competição de um contra o outro, é uma sinergia. Os exercícios compostos são a fundação do prédio. São eles que constroem a base de força e de massa. E os exercícios de isolamento são as ferramentas de acabamento. São eles que adicionam o detalhe, que corrigem as imperfeições e que garantem o equilíbrio final. E esta reflexão termina com uma pergunta que acho que é fundamental cada um fazer a si próprio. O plano de treino que se está a seguir tem este equilíbrio inteligente? Há uma boa base de exercícios compostos, complementada com um trabalho de precisão do isolamento? Porque a resposta a esta pergunta pode muito bem ser a chave para desbloquear o próximo nível de resultados.